é o nosso Deus. E é exatamente sobre isso, né, que nós vamos tratar, o Filho de Deus bendito, que veio porque o Senhor nos deu este Filho para que ele pudesse, de fato, representar o pacto da graça, conforme revelado nas Escrituras, desde lá do Gênesis, quando Deus, então, resolveu salvar o homem dos seus pecados, salvar os eleitos dos seus pecados, e então ele prometeu que mandaria aquele descendente da mulher que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Como eu tenho insistido aqui com os irmãos, todos os lugares que a gente olhar na Escritura, nós vamos perceber esse movimento, não é, de Deus estabelecendo esta verdade, este ensino. Ou seja, o homem está morto nos seus delitos e pecados, o homem está depravado, e Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, nos deu Cristo Jesus para que pudesse nos redimir, nos resgatar desta morte, pudesse nos ressuscitar, nos regenerar, para que então nós recebêssemos a salvação. A história bíblica é esta, né? Tudo que nós falamos da palavra de Deus e outras situações, circunstâncias, personagens, verdades teológicas, todas elas giram em torno deste tema principal: Deus salvando o seu povo dos pecados deles, né? Esse é o tema principal da Escritura. Por isso que lá em Mateus 1:21, quando o anjo promete a vinda de Cristo, né, a promessa é exatamente esta: ele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles, né? Então esse é o ponto alto da Escritura. E o Antigo Testamento falou sobre isso, né? E a grande questão, o grande problema que nós temos em relação aos judeus, quando nós lemos o Novo Testamento, é exatamente a repreensão que Jesus faz para estes judeus, dizendo a eles o seguinte: olha, eu estava sendo anunciado lá desde o início, nos salmos, nos profetas, e vocês não perceberam que eu estava sendo anunciado ali para a salvação. Este foi o grande problema dos judeus do Antigo Testamento, que desconheceram a revelação de Deus em Cristo Jesus. E quando vem o Novo Testamento, então, quando Cristo vem, a encarnação acontece, os irmãos que estão ali convivendo com Jesus e que foram responsáveis por escreverem o Novo Testamento, inspirados pelo Espírito, eles agora começam a revelar aquelas verdades que estavam sendo tratadas desde o Antigo Testamento e que o povo judeu não havia ainda capturado o sentido lá nos textos do Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento cita o Antigo Testamento muitas vezes, exatamente para mostrar o seguinte: não são duas verdades diferentes, não são dois momentos diferentes, são, na verdade, um único momento, uma única história, melhor dizendo, uma única história, mas ela está representada nesses dois grandes momentos, antes da cruz e depois da cruz, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. E por isso mesmo, quando nós nos denominamos cristãos, nós estamos querendo dizer o seguinte: que a nossa Bíblia não é só Antigo Testamento. A nossa Bíblia é Antigo e Novo Testamento, né? Como diz o puritano Thomas Watson, e eu gosto de citar aqui, né, André? Thomas Watson, ele diz o seguinte, que a Bíblia, os testamentos são como os dois lábios de Deus, o lábio superior e o lábio inferior. A boca de Deus falando, né? Então, se você tira um pedaço do lábio, um pedaço da boca, vai ter dificuldade para falar, né? Então, é uma imagem interessante essa. O Testamento, né? Você pegar e separar o Antigo e o Novo Testamento, né? É Deus falando com a sua boca santa, pura, não é? Através do Antigo e do Novo Testamento. Então, nós não podemos desprezar nenhum dos livros da Escritura Sagrada.
No início, irmãos, da igreja apostólica, né, posterior a Cristo, quando começaram os primeiros movimentos de heresias em relação a Cristo, muitas pessoas surgiram exatamente para questionar os escritos do Novo Testamento, né? Porque eles queriam desmerecer o Novo Testamento, porque até então eles consideravam o Antigo Testamento como sendo o único texto sagrado mesmo, não é? Que era o texto praticado pelos judeus, e eles consideravam como a única revelação do Senhor. Por isso que o Novo Testamento ele foi aos poucos sendo aceito pela igreja, e mesmo depois de muito tempo, na época da Reforma ainda, havia ainda questionamentos em relação a alguns dos livros do Novo Testamento, né? Porque, exatamente por conta dessa situação de terem sido livros produzidos depois de Cristo, não é? E, claro, tem toda uma dinâmica, há várias razões por que esses livros foram aceitos, né? Não é o nosso tema aqui, mas é só para dizer para os irmãos que nós não podemos desprezar nenhuma informação da Escritura Sagrada, porque o tema da Escritura é revelar Jesus Cristo ao homem, especialmente ao eleito, para que ele creia neste Cristo e receba a salvação pela fé, por meio da ação do Espírito Santo em sua vida. Hoje nós vamos então ver, irmãos, a pergunta 35, que é a sequência do tema que nós estamos tratando, que é o pacto de Deus, o pacto da graça. Nós vimos como que ele era administrado no Antigo Testamento, na pergunta 34, por meio das promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão, pela Páscoa, pelas ordenanças. E hoje nós vamos ver como ele é administrado no Novo Testamento. Então, os irmãos têm aí a pergunta projetada, e eu vou pedir aos irmãos para nós fazermos a leitura juntos, né? Então, como é o pacto da graça administrado no Novo Testamento? Vamos ler juntos? No Novo Testamento, quando Cristo, a substância, foi manifestado, o mesmo pacto da graça foi e continua a ser administrado na pregação da palavra, na celebração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor. Assim, a graça e a salvação são manifestadas em maior plenitude, evidência e eficácia a todas as nações. Então, olha só que coisa interessante nós começamos a perceber aí nesta pergunta. Os irmãos se lembram que na pergunta 34 eram várias as formas de o pacto da graça ser mostrado no Antigo Testamento. Eu acabei de dizer para os irmãos aqui, né? Existiam as promessas, as profecias, os sacrifícios, a circuncisão, a Páscoa, vários outros símbolos e ordenanças, por exemplo, os dias santos, as comidas que eram permitidas, a forma da lei ser aplicada nas relações humanas, né? Havia várias maneiras de Cristo estar sendo mostrado ali no Antigo Testamento. Mas observe que agora, no Novo Testamento, a pergunta, ela reduz bastante quanto aos elementos que mostram o pacto da graça. O que isso significa dizer? Significa dizer o seguinte, que tudo aquilo que nós vimos no Antigo Testamento, promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão, Páscoa, ordenanças, símbolos, todas estas coisas foram cumpridas, resumidas em Cristo. Por isso que aparece ali aquela expressão, que é uma expressão teológica, não muito comum nas nossas igrejas, né, porque é um termo bastante filosófico, que é a palavra substância. Ela aparece ali quando Cristo, a
substância. Cristo está sendo chamado de substância. E o que significa isso? É bom os irmãos entenderem um pouco, embora obviamente eu vou falar aqui bem resumidamente, né? Porque é um termo profundo na filosofia, mas a ideia de substância aqui, irmãos, resumidamente é a seguinte: substância é aquilo que determina a essência de um ser. Então, por exemplo, nós conseguimos distinguir, diferenciar um cachorro de um jacaré, por exemplo. Mas nós conseguimos distinguir o cachorro do jacaré não só pela aparência deles, claro que eles são diferentes, mas o cachorro ele tem características próprias de cachorro que o jacaré não tem, certo? Vamos aproximar ainda mais as espécies, né? Você pega o cachorro e um gato, você tem ali já dois mais próximos. Existem semelhanças, mas você sabe que o cachorro tem uma cachorricidade, né? E o gato tem uma gaticidade, quer dizer, você consegue dizer, não, peraí, gato age de tal maneira, cachorro age de tal maneira, você consegue fazer essa diferença. Então, resumidamente, de uma maneira muito simplória, né? Na filosofia é mais ou menos isso. Nós falamos assim, que a substância ela caracteriza, ela define o que o ser é. Quando nós falamos, por exemplo, em humanidade, nós estamos falando de substância. Quer dizer, a humanidade ela independe de coisas que nós, porventura, façamos. Então, por exemplo, a pessoa lá, ela teve um surto e ela começa a achar que ela é uma cobra, né? E aí começa a cair no chão, rolar para lá e para cá, rastejar, caçar rato para comer, né? Ela acha que é uma cobra. Bom, ela pode até achar que ela é uma cobra, mas se você pegar aquela pessoa ali e você levá-la num laboratório, por exemplo, fizer um exame que não seja psiquiátrico, né? Porque uma pessoa dessa deve estar doida certamente. Um exame de DNA, por exemplo, a que conclusão você vai chegar? Que ela possui traços, características de humano. Não é uma cobra, não é um gato, não é um cachorro, não é uma árvore. É humano, não é uma água, não é um espírito, é um humano. Então, estou falando isso de maneira muito simplória, mas só para os irmãos entenderem por que o catecismo usa essa expressão substância. Porque ali, os nossos irmãos de Westminster, eles estavam preocupados com a ideia de que Cristo fosse para alguns apenas uma espécie de espírito, um espírito iluminado, ou mesmo uma força divina, e que não fosse necessariamente uma pessoa com a sua natureza humana e com a sua natureza divina. E além disso, eles também queriam diferenciar os elementos visíveis da ceia e do batismo, principalmente, a água do batismo, o pão e o vinho da ceia, diferenciar esses elementos físicos da substância que é Cristo. Ou seja, Cristo nós não conseguimos vê-lo fisicamente. Quando a ceia está sendo ministrada, quando o batismo está sendo administrado, quando a palavra está sendo pregada, nós não conseguimos ver Cristo, né? Como vemos uma pessoa, corporalmente, fisicamente, mas nós sabemos que nestes elementos, pão, vinho, água e a palavra pregada, nesses elementos, Cristo é a substância. Em outras palavras, é o seguinte, eu vou dar um outro exemplo para facilitar talvez um pouco mais para os irmãos. Quando nós tomamos um remédio, geralmente esse remédio ele tem uma fórmula, né? Então, os genéricos, por exemplo, né? O genérico, geralmente, ele vem com o nome da substância que é utilizada ali. Ela não vem com o nome comercial, certo? Por exemplo, Novalgina.
Novalgina é o nome comercial, mas o princípio ativo é a dipirona, que é a mesma dipirona que você compra dipirona quando você compra genérico, né? Então, há uma concentração diferente, mas é a mesma fórmula. Quer dizer, sai do laboratório com a mesma fórmula, mas o nome comercial está presente em um e não está presente em outro. Quer dizer, a substância da Novalgina é a dipirona. É isso que eu quero ilustrar. Quer dizer, embora o formato da coisa ou a coisa visível seja diferente, a substância dela, quer dizer, aquilo que está na sua essência, é a mesma coisa. Então, quando nós pregamos a palavra, nós estamos pregando Cristo. Nós não estamos pregando um texto qualquer, como se eu chegasse aqui para os irmãos e abrisse um livro qualquer, não é? Vamos supor que eu pegue um livro teológico mesmo, vou trazer aqui um livro do pastor John Piper, por exemplo, vou abrir e vou pregar para os irmãos o livro do John Piper. Não é a mesma coisa. A palavra de Deus, a palavra lida e exposta, ela é mais do que simplesmente uma exposição de um texto. Ela é a representação visível da substância que é Cristo. Ok? Da mesma forma, a ceia e o batismo. Então, na ceia do Senhor, nós temos pão e vinho. Temos pão e vinho, são elementos visíveis. Se você comer o pão, você vai sentir gosto de pão. Se você tomar o cálice, você vai sentir o gosto de suco da uva, não é? Mas eles não se resumem a isto do ponto de vista espiritual. Eles apontam para muito mais do que a sua aparência ou a substância física. Ali eles representam a substância que é Cristo. Então, quando você come o pão e bebe o cálice, embora eles sejam elementos comuns do dia a dia, você pode comer em outros momentos pão e tomar em outros momentos o cálice, o vinho, o suco da uva, não é? Em outros momentos, na sua casa, não há nenhum problema quanto a isso. Mas quando eles são, alguns pastores, inclusive costumam dizer, né? Retirados do uso comum. Quer dizer, quando eles são trazidos para a mesa do Senhor no culto público, eles então recebem ali uma representatividade muito maior do que simplesmente significar o objeto físico por si mesmo. Então, quando o catecismo fala de substância, ele está falando de um conceito filosófico teológico que aponta para algo que está além das questões palpáveis, físicas. Então vamos pensar agora no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando a pessoa levava, por exemplo, um animal para ser sacrificado, né? O sacerdote então tomava aquele animal, tinha toda a preparação, etc. Ele pegava aquele animal que era físico, animal mesmo, não é? Ia até o lugar ali, aquela bacia, né? aquela mesa, e ele então sacrificava esse animal, sangue escorria, sangue de verdade, não é? Gritos eram ouvidos, o mau cheiro do sangue sendo queimado era percebido. Quer dizer, são todas questões dos nossos sentidos. As pessoas viam, as pessoas sentiam o cheiro, as pessoas sentiam o gosto, as pessoas apalpavam, pegavam, eram coisas físicas. E aí, o que o cristianismo faz? Ele substitui grande parte destas coisas físicas na substância que é Cristo. Então, Hebreus 1, de 1 a 4. Antes, lá no Antigo Testamento, nós éramos ensinados pelos profetas que falavam aos nossos pais e que foram transmitindo a nós de várias formas, em vários momentos. Hoje, no Novo Testamento, Deus nos fala pelo Filho. Ele não fala mais pelos profetas, pelas ordenanças, pela nuvem de fumaça, de fogo, pelo sacrifício que era oferecido de animais, pela guarda dos dias santos, pela dieta específica,
Não, ele não nos fala mais por estas coisas. Ele nos fala pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha só, então o que o escritor aos Hebreus está dizendo? No Antigo Testamento, sim, existia tudo isso mesmo, a Páscoa, a circuncisão, as profecias, os sacrifícios, as promessas, as ordenanças, mas agora, tudo isso se provou ser apenas sombras, formas ainda muito opacas, muito manchadas ou mescladas, de maneira que nós não víamos claramente a revelação. Mas uma vez que Cristo veio e se encarnou, agora nós vemos claramente. Ou seja, nós conseguimos ler o Antigo Testamento com os olhos iluminados, abertos, esclarecidos do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é uma interpretação fiel da pessoa de Cristo no Antigo Testamento. Por isso, Cristo é a substância. Cristo é a essência do conteúdo da revelação, né? Cristo é a essência da revelação. Isso na teologia, irmãos, especialmente na teologia reformada, este é um dos conceitos mais caros, mais basilares para a teologia reformada. Porque nós cremos que desde o princípio, né, quando a gente abre Gênesis e nós lemos lá, no princípio criou Deus céus e terra, nós cremos que ali Deus já está se revelando pela linguagem, pela criação, pelo verbo. Disse Deus, haja luz, ou seja, a criação divina, ela se faz pelo verbo, pela palavra. Tanto é que João diz lá no primeiro capítulo, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava lá na criação, o verbo estava com Deus, era Deus, criou todas as coisas, né? Então significa que, quando nós lemos o Novo Testamento, nós agora olhamos para o Antigo e pensamos, olha só, Cristo estava sendo mostrado aqui o tempo inteiro, e as pessoas não conseguiram ver. Cristo estava tipificado na arca de Noé, porque se Cristo é aquele que veio para salvar o seu povo, a arca naquele momento também salvou o povo de Deus da morte, da destruição. Cristo também foi representado no ventre do grande peixe que engoliu Jonas, porque se Cristo veio para salvar o seu povo, o grande peixe também veio para engolir Jonas, a fim de salvá-lo da morte por afogamento naquele mar. Você começa então a fazer essas conexões, e aí você fala, pastor, mas será que eu não estou inventando demais, tentando fazer algum tipo de alegoria ou algum tipo de... Não, desde que você use um princípio que os próprios nossos irmãos puritanos de Westminster utilizaram e defendiam, que é o que nós chamamos de analogia das Escrituras. O que é isso? Comparar a Escritura com Escritura, Bíblia com Bíblia. Ora, a Bíblia diz isso? Diz, então, é verdade isso. A Bíblia não diz isso? Não diz, então, nós também não vamos dizer. Vamos até onde a palavra de Deus nos revela, não é? E aí, quando você lê o Salmo 91, aquele que habita debaixo da sombra do Onipotente, que sombra é esta que nos protege? Cristo. Cristo é a sombra que nos protege. Quando você olha a nuvem que estava sendo usada por Deus lá no deserto para proteger o povo do calor, quem era ali? Cristo. Mas ao mesmo tempo, Cristo também foi aquele que julgou as más ações do povo no deserto. Porque quando aquelas pessoas, elas atraíam para si o governo e tentavam ser Deus por si mesmas, a justiça vinha de Deus contra eles. E isso também é feito por Cristo, porque Cristo no Novo Testamento, do mesmo modo que ele salva, ele também condena, raça de víboras. Vocês são piores porque vocês não creem, vocês não leem as Escrituras, vocês pecam, erram porque não leem as Escrituras. Quer dizer, o tempo todo Jesus está também cumprindo o seu ministério de profeta, de anunciar. Então, irmãos, eu estou acrescentando bastante informação aqui a esse termo,
substância, para que os irmãos entendam como este termo, ele de fato é muito complexo na teologia. Cristo não é algo visível que nós podemos tocar, não podemos perceber pelos nossos sentidos humanos, mas ele é a substância que está nestas coisas visíveis. Então, o pão e o cálice, eles são mais do que a química em si de cada elemento. Não é só o fermento do pão, o trigo, etc. É isto que é a composição física, mas espiritualmente, aquilo representa a substância, que é Cristo. Vejam como que é, então, importante nós reconhecermos estes três, vamos chamar aqui de três marcas, né, ou de três elementos mesmo, talvez seja o termo mais apropriado, esses três elementos que são apontados aqui na pergunta, né, que é a pregação da palavra, a celebração dos sacramentos, batismo e ceia, e aí diz que por meio deles, assim, a graça e a salvação são manifestadas em maior plenitude, evidência e eficácia. Pregação da palavra e sacramentos. São os dois grandes símbolos, né? Ceia e batismo, os dois grandes símbolos que revelam o pacto da graça conforme o Novo Testamento. Eu queria ler com os irmãos estes textos que estão indicados aí na pergunta, começando então por Lucas 24. Os irmãos se lembram deste texto, é aquele texto em que Jesus está naquele caminho de Emaús, depois da ressurreição. Ele encontra aqueles dois discípulos, né, que estavam lá meio moribundos, e Jesus dialoga com eles, eles não percebem a presença de Cristo, a substância, eles estavam focados só no aspecto visível, né, no aspecto dos sentidos. E aí Jesus os ensina, dizendo para eles estas palavras aqui que nós vamos ler. Vamos ler a partir do 44, Lucas 24, a gente lê do 44 até o 49. Vamos ler juntos? Lucas 24, 44 a 49. Vamos ler. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí a gente se lembra de Atos, né? Porque Atos começa como? Com o Pentecostes, né? E o que é o Pentecostes? É o cumprimento do versículo 49. Até que do alto sejais revestidos de poder, né? Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas, sobre vós se derramará o Espírito Santo. Então, irmãos, o ponto aqui é: Cristo estava sendo pregado no Antigo Testamento. Ele mesmo está dizendo isso. Na lei de Moisés, que se refere à Torá, né, os 5 primeiros livros, os profetas, que eram vários, né? O pastor Tarcísio esteve aqui aquele dia e explicou aos irmãos que a divisão da Bíblia hebraica ela é diferente da nossa Bíblia, né? Alguns são considerados profetas maiores, menores. Então, os escritos, os profetas e os salmos, né? Às vezes eles
separam nestas categorias. Mas é só mesmo uma questão de divisão didática que eles fazem. Nenhum livro é tirado ou acrescentado. Todos os livros do Antigo Testamento são estes aqui mesmo que nós temos na nossa Bíblia. Então, quando Jesus fala lei de Moisés, profeta e salmos, ele está basicamente incluindo todo o Antigo Testamento. Ele está pegando toda a Torá, todo o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros. Ele pega todas as poesias, que muitas vezes são chamadas de salmos. Então, isso, os provérbios, o livro de Jó e tantos outros, né? Eclesiastes, e também os livros considerados proféticos, que são todos aqueles que os irmãos conhecem como profetas maiores e menores que nós temos lá no Antigo Testamento. Jesus está dizendo aí, olha, era importante, né? Importava, era necessário que tudo aquilo que tinha sido falado de mim fosse cumprido. Não é? E é o versículo 45. Então, lhes abriu o entendimento. Repare, quem abre o entendimento deles foi aberto para compreenderem as Escrituras. Cristo, pelo seu Espírito, abre o entendimento para que eles pudessem agora se lembrar das palavras de Jesus, sobre Jesus no Antigo Testamento, e agora então reconhecessem a pessoa de Jesus. E o 47 diz que a grande missão do cristão, né, daquilo que Jesus chama aí de testemunhas, no versículo 48, a grande missão nossa, irmãos, é o versículo 47, pregar arrependimento para a remissão de pecados em nome de Jesus. Essa é a grande missão da igreja. A igreja deve fazer aquilo que nenhuma outra instituição faz: pregar arrependimento para a salvação. Não é? Então, nós podemos, obviamente, dentro deste tema, envolver outras questões sociais, políticas, religiosas, mas nós não podemos perder de vista, perder o foco de que a missão da igreja, enquanto proclamadora do Evangelho, é pregar o arrependimento. E como é que nós pregamos o arrependimento? Pela pregação fiel da palavra de Deus. Não é? E pregar o arrependimento é algo fácil ou algo, vou trocar o adjetivo aí, é algo palatável, é aceitável às pessoas, simpático às pessoas? Claro que não, né? Então a igreja cristã, ela deveria incomodar mais o mundo do que ela incomoda, né? Nós deveríamos ser mais, para usar um termo de Paulo, intrépidos, né? Intrepidez, quer dizer, deveriam ser mais corajosos de denunciar mesmo os pecados das pessoas, ainda que isso nos custasse a perseguição, porque aliás é o que Jesus disse lá nas bem-aventuranças, e com a graça de Deus nós vamos chegar lá na última bem-aventurança, né, quando Jesus fala: bem-aventurados quando vocês forem perseguidos por causa da justiça. O que é isso que Jesus quis dizer lá? Ora, quando você começa a pregar a palavra de Cristo para arrependimento, as pessoas não vão querer te ouvir. As pessoas em geral, né, obviamente, os eleitos vão ouvir, mas as pessoas em geral, elas vão nos repudiar, elas vão nos odiar, não é? E Jesus disse isso: olha, não se assustem se elas odiarem vocês, porque elas me odeiam também. Então isso faz parte do método de perseguição. Alguns chegam a dizer de maneira mais enfática, né, que quando a igreja ela não é perseguida, ou ela não está sendo perseguida, é porque ela não está cumprindo o seu papel de pregar de fato o arrependimento em nome de Jesus, né? Ou seja, ela se acostumou tanto com o jeito do mundo que ela não incomoda mais o mundo. E, meus irmãos, isso tem um quê de verdade mesmo, né? A gente percebe no nosso país, por exemplo, se a gente pegar no campo da política, né? A gente percebe aí muitas pessoas que se denominam evangélicas, etc.,
E aí você pergunta, nós temos uma bancada evangélica relativamente representativa, né? Mas que tipos de leis ou que tipo de propostas esta bancada tem ali apresentado com a finalidade de mostrar de fato o cristianismo autêntico, não é? Eu sei que existem questões da política, né? Se a gente for ler lá aqueles que foram, como Abraham Kuyper, por exemplo, e outros que exerceram funções políticas em seus países, claro que a gente vai perceber que há, sim, um equilíbrio, né? Porque o parlamento não é uma igreja, então você não vai subir na tribuna da Câmara dos Deputados para fazer uma pregação. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer no sentido da influência mesmo. De que maneira nós cristãos influenciamos o mundo a ponto de eles perceberem que a nossa proposta é uma proposta que visa ao arrependimento em nome de Jesus, para que aqueles que são eleitos sejam salvos, né? Então, no Novo Testamento, o pacto da graça, ele está sendo anunciado pela pregação da palavra, para que nós preguemos arrependimento para a remissão de pecados. Vamos ver o segundo texto aí, que é Mateus 28. Mateus 28. Nós vamos ler os últimos versículos, 19 e 20. Vamos ler o 18 também, né? Porque geralmente a gente esquece do 18, mas o 18 é o prefácio do 19 e do 20. Sem o 18 não tem 19 e 20. Não é só por causa da numeração, não é por causa da lógica mesmo. Porque você só pode ensinar e batizar debaixo da autoridade de Cristo, né? Então, o texto aí é aberto com a autoridade que está no versículo 18. Vamos ler então? Mateus 28, 18, 19 e 20. Vamos ler. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Um texto muito precioso, irmãos, e que Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês devem ir, pregar, fazer discípulo, batizar essas pessoas e ensinar essas pessoas a guardar aquilo que eu ordenei, não é? E nós temos aí duas garantias. A primeira, nós estamos indo debaixo da autoridade de Cristo, e a segunda, Ele estará conosco todos os dias. Então, não há o que temer, porque você não está como um intruso. Você não está simplesmente cumprindo uma coisa da sua cabeça, não. Jesus me mandou pregar o Evangelho, Jesus me mandou fazer discípulos, Jesus me mandou ensinar todas as coisas às pessoas, então eu tenho que fazer isso. Não importa se elas rejeitem este ensino, se eu vá sofrer, se eu vá ser perseguido, não, eu tenho que cumprir a ordem que me foi dada pelo meu Senhor. E Ele está dizendo: vá, porque eu tenho autoridade no céu e na terra. Não há quem possa resistir à minha autoridade. Vá, faça discípulos, batize, ensine e fique tranquilo, porque eu estou com vocês todos os dias. Cristo não abandona a sua igreja. Por isso nós também não precisamos, irmãos, abandonar as instruções de Cristo, né? É outra coisa que eu tenho também insistido aqui para os irmãos, porque nós vivemos uma geração muito superficial, muito rasa, no que diz respeito ao conhecimento da palavra. Então, as pessoas acham que para Deus vale qualquer coisa, vale a nossa criatividade, vale o nosso poder estético, a nossa
viés artístico, etc., vamos inventar, vamos fazer isso, vamos aplicar este ou aquele princípio de marketing, de não sei o quê, mas a palavra de Deus está dizendo, olha, o que vocês têm que fazer, na verdade, é pregar a palavra, ensinar as pessoas. Bom, se você vai fazer isso usando o Instagram da igreja, se você vai fazer isso usando o YouTube, se você vai fazer isso na praça, isso aí são coisas discutíveis, são circunstâncias. Nós podemos usar ou não, de acordo com a circunstância, com a adequação de cada público. Agora, o que você tem que fazer está claro. Não há por que você fazer uma outra coisa. Não, a igreja tem que fazer trabalho social. Bom, não é isso que a Bíblia manda a igreja fazer. Pode fazer? Pode, mas não é isso que a igreja foi chamada para fazer. Tem outras instituições que podem fazer isso, mas nenhuma outra instituição pode anunciar o arrependimento para a salvação, só a igreja. E eu falo só a igreja, irmãos, não é porque a igreja conhece o tema, é porque só a igreja tem a autoridade para fazer isso, ok? Não é que eu estou dizendo que a igreja faz porque só a igreja conhece de Bíblia, não. Tem pessoas não crentes, tem estudiosos aí, historiadores, que conhecem mais de Bíblia do que eu, do que nós. São pessoas que pesquisam, que estudam, linguistas. Tem muita gente que conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, conhece tudo, detalhes, mas não são crentes, são estudiosos, são pesquisadores, né? Não significa dizer que a igreja conheça só porque ela conhece. Não, o que eu estou querendo dizer é que só a igreja tem esta autoridade dada por Cristo. Essa autoridade de pregar não foi dada ao Estado, por exemplo. Jesus não está se dirigindo aqui ao imperador de Roma. Jesus não está se dirigindo aqui ao líder dos judeus, sumo sacerdote. Não, ele está se dirigindo a seus discípulos, para deixar muito claro que a missão de pregar o arrependimento não é do Estado, não é da escola, né? Então, essa briga, às vezes, que as pessoas ficam, tem que ter religião, não tem que ter religião na escola, não sei o quê. Para nós, isso acaba sendo indiferente, porque para nós, ainda que tenha religião nas escolas, etc., não é papel da escola pregar o evangelho para o arrependimento, é papel da igreja. Nas suas famílias, dentro das suas casas, os pais que coordenam espiritualmente a sua casa, pregar o arrependimento para a sua família, e estas famílias fortes na igreja pregarem o arrependimento para a sociedade, onde você estiver, na escola, na repartição pública, no seu trabalho autônomo, onde você estiver, você vai ser esta testemunha, lá de Lucas 24, vocês agora são testemunhas destas coisas. Então, olha, não fujam desta responsabilidade, porque vocês conhecem Cristo, sabem quem Ele é, sabem por que Ele veio. Então, agora, não fujam dessa responsabilidade. Seja testemunha, pregue o arrependimento, para que as pessoas eleitas possam aceitar Jesus e entregarem suas vidas a Ele. Terceiro texto, irmãos, 1 Coríntios 11, o texto também bastante conhecido dos irmãos, que é o texto que geralmente nós lemos quando ministramos a ceia do Senhor. Primeiros Coríntios 11. Nós vamos ler 23 a 25. Aqui é a ministração da ceia mesmo, né? O objetivo aqui da citação na resposta de Westminster é nos mostrar que o pão e o vinho, como eu disse aos irmãos, não é apenas pão e vinho enquanto substâncias físicas, mas eles representam, apontam ou simbolizam espiritualmente a presença de Cristo, não nos elementos, mas a presença de Cristo com a sua igreja. Vamos ver aí? 1 Coríntios 11, 23 a 25. Vamos ler. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Aqui tem uma figura de linguagem, quem gosta aí de estudar português, né? Aqui tem uma figura de linguagem muito importante, que é a metáfora. O que é uma metáfora? É quando você pega dois elementos, duas coisas diferentes, e você afirma que uma coisa é outra. Por exemplo, você vai fazer uma declaração de amor para a esposa, né? E aí você fala assim: você é minha flor, você é flor para mim, por exemplo, né? Claro que ela não é uma flor do ponto de vista físico, mas ela está representando naquele momento as características da flor, a singeleza, a beleza, o cheiro, etc. Então aqui quando Cristo fala assim, isto é o meu corpo, ele pega o pão, que é físico, e ele cria então uma metáfora, dizendo: olha, este pão aqui que vocês estão vendo, embora ele aqui seja físico, não é? O pão de Jesus lá era um pão, não era o nosso, não era um pão grande, né? Eu fiz assim, mas o de Jesus era um pãozão inteiro, né, dona Beth? Então Jesus pega o pão e fala: ó, esse pão aqui, não é? Parte o pãozão grande lá, esse pão aqui, ele é o meu corpo. Olha para vocês verem. Então, claro que as pessoas estão olhando, elas não estão vendo a carne de Jesus exposta, né? Sangue de Jesus saindo do pão, não é isso, né? Mas o que Jesus está fazendo? Ele está criando uma metáfora. Ele está associando as características do pão, do elemento físico, com as características do elemento espiritual, que é ele próprio, a substância, como eu expliquei aos irmãos. Então, isto é o meu corpo, este é o cálice. Quer dizer, eu estou presente nesta mesa, nesta cerimônia, nesta circunstância, espiritualmente. Então, quando vocês comem o pão e bebem o cálice, continua pão e cálice, mas agora carregados com este símbolo, com esta substância, melhor dizendo, que é Cristo Jesus, espiritualmente presente no meio da igreja. É como se, embora nós não possamos vê-lo, mas Cristo está no nosso meio, quando a ceia do Senhor é celebrada, pelo seu Espírito. A presença de Cristo está conosco, quando a pregação é proferida e quando os elementos são servidos. Ele não está presente em outros momentos? Claro que está, irmãos. O que eu estou querendo dizer é que, de maneira específica, Cristo se representa nestas coisas visíveis, né? Cristo não se representa, por exemplo, na cruz. Algumas igrejas têm o costume de usar a cruz, né? Às vezes no centro mesmo, ali da frente, ou em algum lugar no prédio. Não há nenhum problema nisso, eu não vejo pecado nisso, mas há que se ter cuidado, né? Porque a Bíblia, ela não usa a cruz como um símbolo sacramental. A cruz é um símbolo cristão cultural, mas não é um sacramento. Ou seja, se você tem a cruz ali, você se ajoelha diante da cruz, por exemplo, isso pode ser um ato de idolatria, biblicamente falando. Porque a cruz não é ela própria um elemento que recebe a substância que é Cristo, diferente da pregação da palavra e dos sacramentos. Na pregação e nos sacramentos, sim, nós devemos nos render diante da palavra e devemos nos render diante dos sacramentos. Nestes dois casos, palavra e sacramento, Cristo está espiritualmente presente e de maneira mais específica, de maneira mais concentrada, por assim dizer. Então, você pode ler a sua Bíblia a semana inteira, em casa, você pode lê-la nas reuniões da igreja, como nós fazemos aqui agora, por exemplo, né? Na reunião de oração, reunião de SAF. Você pode usar a Bíblia em todos os momentos da sua vida. Mas, quando você está no culto público, ouvindo a pregação da palavra, este momento é diferente de qualquer outro momento. Esta é uma das verdades mais impactantes
da Reforma Protestante. E isso trouxe uma mudança radical, irmãos, na maneira do culto católico romano e do culto protestante. Por exemplo, eles questionaram por que na missa católica o padre tinha que falar em latim, se as pessoas não sabiam latim. O que elas entendiam da homilia? Nada, absolutamente nada. O padre ficava de costas contra o povo, representando a ideia de um Deus que é totalmente santo, totalmente outro, que não se relaciona, não se comunica. Aí os irmãos da Reforma disseram, não, é exatamente o contrário disso. Deus quer que as pessoas ouçam a sua voz. Tanto que Lutero, uma das primeiras tarefas de Lutero foi traduzir a Bíblia para o alemão, traduzir o Novo Testamento para o alemão. Olha para vocês verem, por que ele pensou nisso? Ora, porque as pessoas tinham que conhecer a Bíblia na língua delas, porque senão não haveria sentido. Então, a pregação reformada, ela tomou o centro do culto, não é? O centro do culto, para representar esta presença espiritual de Cristo, a substância na pregação. Então, irmãos, fechando esse meu parênteses, antes de nós lermos os últimos textos. Ler a Bíblia é obviamente, melhor do que qualquer outra leitura que você vai fazer. Todos nós devemos ler a nossa Bíblia ao longo do dia, nas reuniões da igreja, na sua família, no seu trabalho, colocar versículos na sua casa, tudo isso é recomendável. Mas se você faz tudo isso e falta ao sermão de domingo, você está perdendo o principal dos privilégios, que é ouvir a voz de Deus de uma maneira especificamente representada na substância que é Cristo Jesus. Então, esse é o poder da palavra na pregação do culto público do dia do Senhor. Bem como também ceia, né, e batismo, como nós enfatizamos. Vamos ver os dois últimos textos, estamos chegando aqui ao final. Romanos 1,16. Romanos 1,16. Romanos 1,16. Vamos ler o 17 também, né? Porque o sentido fica completo aí do período. Paulo ele escreve Romanos para dizer para os irmãos de Roma que ele quer pregar o Evangelho, versículo 15, né? Ele fala assim, estou pronto a anunciar o Evangelho. E aí ele diz por quê que ele está pronto para anunciar o Evangelho. Isso aí está nos versículos 16 e 17. Então, se você for pregar um dia aí nesse texto, saiba que o texto está falando do porquê Paulo resolveu pregar o Evangelho tanto aos romanos quanto aos espanhóis, né? Que é onde ele queria finalmente chegar. Vamos ler juntos? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Olha o Antigo Testamento, o justo viverá por fé. Veja como Deus é de fato sábio, irmãos. Paulo diz, olha, eu vou pregar o Evangelho, porque só o Evangelho é poder de Deus para a salvação, só o Evangelho. Não adianta eu pregar outra coisa, eu tenho que pregar o Evangelho, Cristo. Cristo é o poder de Deus para a salvação. Tá, e onde Cristo está mostrado? Na Bíblia toda. Aí ele traz o texto lá de Abacuque, o texto do Antigo Testamento, um texto profético. O justo viverá por fé. Paulo está querendo dizer, olha, a Bíblia toda fala sobre Cristo. A Bíblia toda é o Evangelho. Não é só Mateus, Marcos, Lucas e João. A Bíblia inteira é o Evangelho. Onde você abre a Bíblia é Evangelho. Porque é Cristo sendo mostrado, anunciado, pregado
para a salvação de todo aquele que crê. E finalmente, irmãos, 2 Coríntios 3, 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 3, versículo 6. Aí nós vamos ler do 4 ao 6, também para que o período possa ficar completo aí, né? Vamos lá, 2 Coríntios 3, de 4 a 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, olha só, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nossos queridos irmãos pentecostais interpretam esse texto aqui erradamente, né? Eles dizem que a letra aqui é o nosso apego confessional alguns chamam que é a nossa bibliolatria, né? Como se a gente idolatrasse o escrito sagrado. Mas, obviamente, Paulo não está falando disso, da letra nesse sentido. O que Paulo está dizendo aqui é que essa aliança da letra é a aliança do Antigo Testamento. É aquela antiga aliança que as pessoas tinham que cumprir os seus requerimentos, cumprir as normas estabelecidas. E agora nós não precisamos mais cumprir estas coisas, porque Cristo cumpriu por nós. Então você não precisa mais trazer o animalzinho para ser sacrificado, como a letra exigia no Antigo Testamento. Não, agora nós cremos que Cristo definitivamente, de uma vez por todas, se ofereceu, né? Então nós não precisamos cumprir isso. Então é isso que Paulo está falando. Agora nós não vivemos mais focados em coisas que estão visivelmente registradas ou visivelmente adoradas, né? Não, nós adoramos espiritualmente, em espírito e em verdade. Por isso que o culto reformado, ele não tem nada de sagrado, né, nos objetos aqui. Por exemplo, o conselho vai produzir a reforma da igreja. Algum irmão vai dizer, olha, vamos trocar aquele púlpito ali, por exemplo. Bom, o púlpito não tem nada pode ser trocado, não é um objeto sagrado, né? Quer dizer, alguns acabam achando que é, né? Eu não sei quem foi que contou uma situação de um relógio que alguém tirou da igreja, deu uma confusão. Por causa de um relógio, tirou o relógio, aí vai uma confusão na igreja, porque não queria tirar o relógio. Tem esses negócios, mas eu estou ilustrando aqui que esses objetos, eles são trocáveis, né? Não há nada de sagrado neles. Se o púlpito aqui não está mais adequado, a gente troca, põe o mais moderno, tal, né? Não gostamos muito da janela, vamos colocar uma janela mais moderna, tal. Talvez agrade uns, não agrade outros, mas o ponto é, não há nada sagrado nestas coisas aqui. Nós podemos derrubar e podemos reedificar, podemos reformar sem nenhum problema. As coisas em si no culto reformado, elas não são sagradas. O que é sagrado no culto reformado é aquilo que é espiritual. A pregação da palavra e os sacramentos. Isto sim. Então, um culto que não tem pregação da palavra, não é culto. O culto que não tem sacramentos, né, no sentido assim, de nós não termos a ministração da ceia, por exemplo, em tempo algum, não pode ser culto. Para que seja culto a Deus neotestamentário, é preciso ter a presença de Cristo, a substância nestes elementos, pregação da palavra e sacramentos. Então, meus irmãos, eu encerro aqui, né? Apenas repetindo aí para os irmãos a pergunta 35, como é o pacto da graça administrado no Novo Testamento? Então, no Novo Testamento, quando Cristo, a substância, foi manifestado, o mesmo pacto da graça foi e continua a ser administrado na pregação da palavra e na celebração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Assim, a graça e a salvação
são manifestadas em maior plenitude, evidência e eficácia a todas as nações. Então, nós como igreja cristã, presbiteriana, reformada, temos que vigiar para que jamais no nosso meio sejam adulteradas a pregação da palavra e a ministração dos sacramentos. Enquanto estes dois elementos estiverem vivos e biblicamente ministrados, né, conforme a ordem do Senhor, a igreja se manterá de pé. Quando a pregação começa a definhar, quando o ensino começa a se desviar do propósito bíblico, ou quando os sacramentos são desprezados pela igreja, então os problemas começam a aparecer, porque Cristo se faz presente nestas coisas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Se algum irmão tiver ainda algum comentário, alguma pergunta,